Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59, anota aí. Muito bem, semana começando aqui, graças a Deus, né? Depois de um final de semana recheado de coisas boas. Asa venceu o Penedense, que coisa boa, né? O Júnior Pianisola, não é isso, Marco Aurélio, o goleiro, que pegou o pênalti ontem. Que herói, né, cara? É, meu amigo, tava louco, alucinado com aquele jogo ali ontem, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu dar essa respirada aí no Campeonato Alagoano, coisa boa, coisa boa. E quarta-feira tem mais, a gente vai transmitir aqui. E a gente vai estar lá no estádio também torcendo pelo nosso alvinegro, né? Rádio NN. Com certeza. Muito bem, gente. Ela sempre está comigo aqui às segundas-feiras e eu quero saudá-la depois de um recesso bem grande aí do carnaval. Ela deu uma cansada monstra, né? Porque a gente voltou quinta-feira passada, depois do carnaval, ela não estava aqui, mas agora ela está aqui, doutora Midian Novaes, e um assunto para lá de importante. Por quê? Porque você já ouviu falar de incontinência urinária? Pois é, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto de hoje, né? A incontinência urinária é a perda involuntária de urina pela uretra. É um problema de saúde pública muito comum. Entretanto, é pouco falado pelas mulheres por vergonha, por desconhecimento sobre o tratamento e ou por meio da possibilidade de procedimento cirúrgico para a correção. Embora no Brasil não se tenha estudos com grande base populacional, o estudo Saúde e Bem-Estar e Envelhecimento, que avaliou pessoas acima de 60 anos no estado de São Paulo, apontou uma prevalência de incontinência urinária de 22,2% em pessoas de mais de 60 anos e 74 anos e de 38,6% em pessoas com 75 anos ou mais. É um problema de saúde importante, com impactos negativos nas atividades e na qualidade de vida, que podem gerar depressão, ansiedade, déficit no trabalho e isolamento social. É fundamental que os enfermeiros e os médicos das equipes de saúde questionem sobre perda urinária, ainda que sejam gotas. Preste atenção nisso aqui. Visto que esse problema ao longo do tempo gera estresse e enfraquecimento do assoalho pélvico. A gente vai perguntar à doutora aqui que assoalho é esse, né? Que não é aquele assoalho. Daniel San, limpe o assoalho. Lembra aí, Sérgio Paulo, né? Do Karate Kid 2, mestre Miyagi, senhor Miyagi, falando para o Daniel San limpar o assoalho. Vamos ver que assoalho pélvico é esse aqui. Na realidade, eu não sei. Pois é, eu também não. A atenção dos profissionais para esses questionamentos ajudará a identificar as pessoas que apresentam os sintomas da incontinência urinária, mas nem sempre se sentem à vontade para falar. A atenção primária à saúde possui papel importante e poderá acolher a maioria dos casos. Doutora Midian, boa tarde, seja bem-vinda, saudade de você. Boa tarde, André. Esse período foi longo, né? Deu para descansar, mas eu já estava com saudade, viu? Que eu não gosto de carnaval, estava em casa. E assim, a gente que é acostumada de manter uma rotina e quando para um pouco a gente sente falta. Só é bom parar em férias, que aí a gente passa um longo tempo parado, descansando. É maravilhoso, mas esses feriados é complicadinho pra mim, viu? É complicado mesmo. E eu também não gosto de carnaval, não curto carnaval. Né? Eu gosto mais de ficar em casa mesmo, descansando, assistindo lá meus filmes lá, junto com a minha família e tal. Nunca gostei de carnaval, E quando for, um dia que eu for para um carnaval, você tem que fazer um negócio, né? No dia que eu for, vou pro Bloco do Bel, lá na Barra Ondina. É um sonho que eu tenho, é de assistir o Bel do Chiclete com Banana lá no seu camarote. Um dia a gente ainda consegue realizar essa vontade, né? Então, né? Bom, o seu é ir pro Bel e o meu é passar lá nas Bahamas. Olha! Eita, tem que sonhar alto, né? É isso mesmo, para sonhar alto e sonhar baixo é a mesma energia, então, né? Pois é, vamos sonhar alto. Tá tudo certo, não tem nada errado não aí. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Pois é. Então, doutora, vamos falar o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Fatores de riscos associados à incontinência urinária. Você tem esse problema, gente? Você já foi espirrar e fez xixi ao mesmo tempo? Já parou pra pensar nisso? Eita, bicho, eu espirrei aqui e saiu uma gotinha. Eita, poxa. Você nem sentiu. Aliás, você sentiu, mas não molhou a calça.
né? Mas você vai, às vezes, espirrar. Você espirra e faz xixi. Opa! Será que é assim mesmo? E tá aí, é pra sair tudo de uma vez? 99639-8389 é o nosso WhatsApp aqui. Isso, 99639-8389. Estamos ao vivo também pelo NN Play, nosso canal no YouTube. Então você bota a boca no trombone aí e fala: André, já aconteceu comigo. Se você não quiser se identificar, faz assim, manda mensagem assim: André, não quero, bota meu nome não, né? Porque eu sou o tipo do cara que eu digo tudo. Se eu tiver, eu digo. Eu já espirrei e já fiz xixi, tá certo? Acertou. Pois é. Eu já tossi e já fiz xixi também. Então pronto, tá tudo certo, cara. Tem problema não. Tenho 53 anos, né? De pura gostosura, muito bem vivido aqui, com a saúde aqui bacana. Tá tudo certo, tá bom? Fatores de risco associados à incontinência urinária. Idade. Quanto maior a idade, a prevalência da incontinência é maior e a severidade dos sintomas. Obesidade. Você que está gordinho aí, 3 vezes mais prevalente em mulheres obesas. Tipo de parto e paridade. Tabagismo, você que fuma, tá ferrado mesmo. Tabagismo tem que se lascar mesmo, né? Histórico familiar e etnia, mulheres brancas têm mais predisposição. Doutora, o negócio aqui, o pacote da maldade é grande. Idade, obesidade, tipo de parto e paridade. Tabagismo, histórico familiar e etnia. Mulheres brancas têm mais predisposição. Pois é, vamos esclarecer o que é a incontinência urinária. A gente tem que lembrar que, assim, as vias urinárias, rins, ureteres, bexiga. Então, é um problema entre a bexiga e a uretra. É o armazenamento e a saída da urina. Então, assim, a gente pode classificar a incontinência urinária basicamente em 2 grandes grupos, que são a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária por bexiga hiperativa. É aquela incontinência urinária de urgência, de emergência, aquela pessoa assim que pensou em ir ao banheiro, tem que correr ir para o banheiro e ela não sustenta e acaba fazendo um pouquinho de xixi na roupa. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que isso daí não é normal, não é comum. Então, a gente precisa ver quais são os fatores que estão associados a isso. A gente sabe o quê? Que acontece em mulheres e acontece em homens. As causas de homens, a maior parte delas, a não ser que sejam neurológicas. O que é que a gente pode dizer que é uma causa neurológica? A pessoa teve um trauma raquimedular, teve uma pancada que lesou a uretra, lesou algum nervo que inerva a região perineal. O homem, se ele fez alguma cirurgia, ele retirou a próstata, uma prostatectomia, não por hiperplasia prostática, mas por tumor, por câncer, que é uma cirurgia mais agressiva, ela tem uma probabilidade maior de lesar. Então, no homem, geralmente é por isso. Ou é pela uma cirurgia, consequência de cirurgia, ou por algum trauma, alguma queda, a cavalete que a gente fala, que é quando o homem ele bate a região do períneo, tem alguma lesão de nervos, geralmente no homem é por isso. Então, é uma doença mais prevalente em mulheres. Acontece em homens por causa de doenças neuronais, doenças neurológicas, que a gente pode citar como também o Parkinson. Pronto, ali a gente vê a imagem, né, do rim, o ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga que ela funciona como armazenamento, e essa bexiga ela é um órgão que ela tem músculos em volta, e que a gente vai conversar isso mais um pouco adiante. Tem a bexiga e tem a uretra. Nesse meio termo, nós temos um esfíncter, que é justamente uma musculatura que a gente vai ao banheiro e o sistema nervoso autônomo, a gente faz com que ele relaxe esse esfíncter e a gente consiga urinar. Então, a causa no homem é essa que eu já citei, e na mulher. Na mulher, a gente pode dividir como essas 2 grandes classes de
incontinência urinária por esforço e incontinência urinária de urgência, de emergência. Essa incontinência urinária de esforço a gente observa justamente em multíparas, mulheres que já tiveram muitos filhos, provavelmente de parto normal, porque o parto normal ele pega toda a parte do assoalho pélvico. Além disso, a obesidade, como você bem já citou, o tabagismo, porque o tabagista, ele além de interferir no hormônio chamado estrógeno, que segura mais, ele causa a DPOC, que é uma doença obstrutiva crônica, pulmonar, que provoca tosse. Tudo que você tosse aumenta a pressão abdominal e faz com que aumente a pressão na bexiga. Isso daí pode ser que cause algum escape de urina. Uhum. Quero mandar um abraço aqui para a Neide. O Jailson Tavares está dizendo aqui, está em Natal, Rio Grande do Norte, está acompanhando a gente boa. aqui. Obrigado, Jailson, mais uma vez aí. Um abraço, Ele Neide. diz assim, parabéns pelo programa, tema excelente, a dona Vera Lúcia Caetano que está aqui também. A Neide diz assim, olha, quem está aí é a doutora maravilhosa da Voz Calma. Um abraço e uma Neide. boa tarde para a senhorita, ela está dizendo aqui. Muito obrigado. Obrigada, Neide. Você falou de assoalho pélvico de novo, eu provoquei aqui, né? Fiz aquele spoiler sobre o assoalho né? Que diferente do Daniel San, né, Jailson? Lembra lá, Daniel San, o seu Miyagi lá, limpe o assoalho. Não é esse assoalho. Então, o que vocês chamam, o que vocês médicos chamam de assoalho pélvico? São justamente os músculos que revestem o abdômen na parte inferior, que reveste o períneo, entendeu? Então, isso daí é que é o assoalho pélvico. Então, a gente tem que ver o seguinte, incontinência urinária de esforço. É justamente como você falou. A pessoa espirra, causa um pouquinho de urina. A pessoa tosse, um pouquinho de xixi. A pessoa vai para uma academia, fazer uma atividade física, faz um pouquinho de xixi na roupa. Ou seja, é uma coisa incômoda. Uhum. Isso daí, assim, incomoda muito. E a de urgência é aquela assim que nós chamamos de bexiga hiperativa. A bexiga ela é revestida pelo músculo e esse músculo, assim, ele está tendo contrações que a gente não está controlando e ele aperta a bexiga e o xixi sai. É a mesma coisa, assim, eu estou trabalhando, eu digo, eu preciso ir no banheiro. Então eu vou pro banheiro e antes de eu chegar no banheiro, eu não consigo controlar, porque ali, antes de eu conseguir tirar a roupa e fazer xixi, tem um escapezinho de xixi. O que é que a gente tem que pensar? Que isso daí não é normal. A gente precisa procurar um médico e cuidar, porque a gente tem alternativas para dar uma boa qualidade de vida para o paciente. Uhum. Seja ele cirúrgico, seja ele medicamentoso. Doutora, você falou aí de alguns tipos de incontinência. Você falou incontinência urinária por esforço, que é a perda involuntária da urina durante as manobras de esforço. Levantar um peso na academia, dar uma pedalada, enfim. Incontinência urinária de urgência, que é a urgeincontinência, que é a perda urinária quando ocorre precedida ou vigência da urgência urinária. É comum nos casos de síndrome da bexiga hiperativa, que você falou aí, né? Também tem a incontinência urinária mista, que se caracteriza por possuir o componente de esforço e de urgência miccional, aquela vontadezinha de você ir fazer o xixi lá. A incontinência urinária por hiperfluxo, que é pelo esvaziamento incompleto, que pode ser geralmente por duas coisas: obstrução intravesical, você vai explicar o que é isso. Exatamente. Infravesical, não é intra não. Ou hipoatividade detrusora, que é a bexiga hipocontrágil, geralmente causada por uma causa neurológica. E a incontinência urinária funcional, que não há alterações no aparelho, entretanto, há dificuldades motoras de se chegar até o banheiro. Por exemplo, cadeirantes, idosas com dificuldade de imobilização e de outras situações que dificultam a chegada da pessoa no banheiro, tá? Então tá falado aqui, 996398389, você manda sua mensagem para cá, que a gente vai colocar no ar. Aí eu me lembro do negócio. Para você que está em casa, que você não precisa confundir o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Quer ver o negócio? Vai ter jogo do Asa na quarta-feira, né? Asa e Penedense de novo, né, Sérgio?
pela Copa Alagoas. O domingo foi pelo Campeonato Alagoano, ontem. Então, veja só. Você tá ali assistindo o jogo. O homem, ele não quer perder um minuto. Um minuto que a gente for ali, tem um gol, bicho. E é bem pertinho. Pra quem fica ali perto das cabines da imprensa ali, eu acho que você der 10 passos, você chega no banheiro. Mas você não quer ir. Né? Você não quer ir durante o jogo. Você tá, não vou não, porque o Asa pode fazer um gol ali. Não vou não. Quando você não vai, você segura. Você segura ali, né? Você vai segurando pra ir no intervalo. Só, meu filho, que não tá dando. Tem uma hora que o negócio fica assim, pesado. Você diz, e agora? Você fica segurando ali. Aconteceu, eu vou contar. Eu falei pra você que eu conto tudo aqui. Né? Assim, vai morrer de vergonha aí. Eu era solteiro. E eu vinha de Maceió no domingo à noite pra cá. Eu morava aqui. Tinha uma namoradinha lá em Maceió e tal, muito antes de casar. E eu vinha depois do culto lá, né? Então eu saía de Maceió 10 da noite e vinha pra cá. E começou, depois de São Miguel, olha só, olha o que é que eu passei. Não faça isso. Primeiro, não tome água antes de dirigir. A doutora vai explicar por quê. Não tome. Você vai viajar para Maceió, para algum lugar? Não tome água antes de viajar. A doutora vai explicar por quê. E aí, o que é que eu fiz? Eu tomei água, veio no ar-condicionado, dirigindo de Maceió para cá. Quando chegou em São Miguel, já deu vontade. Eu deveria ter parado naquele posto BR, que tem um banheiro gratuito lá. Faça isso, tá? Aquele banheiro, assim que você sobe ali, né, de São Miguel, tem um posto BR do seu lado direito. Você entra ali, vai lá, ninguém nem incomoda você não paga nada, faz o seu xixi, volta, lava a mãozinha, toma um cafezinho lá, que também não é cobrado, você vem embora. Eu devia ter feito isso, eu não fiz isso e vim embora. Eu digo, em Arapiraca eu faço. Tá bom. De São Miguel para cá, dei mais ou menos 70 quilômetros, 63, 70 quilômetros, mais ou menos. Chegou em Limoeiro, o negócio começou a apertar. Limoeiro de Anadia, mais ou menos uns 20 km de Arapiraca. Começou a apertar. Eu digo, não vou parar não, porque se eu parar, o cara pode me assaltar, pode me lascar aqui, eu já tô pelado mesmo, né? Vai que o cara, né, quer fazer a maldade. E aí eu digo, não, eu vou continuar meu trajeto aqui. Eu morava num apartamento que era em frente à Via G, aqui na Rua do Peixe. E aí, doutor, eu entrei, finalmente eu consegui entrar ali em frente a Jeep Radar, né, ali, naquela rua ali, eita, né, e naquele tempo a Rua 15 era acesso tranquilo, você não precisava fazer aquele contorno, você vinha direto. Eu digo, vai dar tempo, tá, né, aquela alegria toda, vai dar tempo, vou chegar. E aí, o que é que acontece, Sérgio? Eu parei em frente ao lugar que não tinha o estacionamento era na rua, né? Mesmo. Eu desci correndo, cara. Naquele tempo a chave não era desse de apertar, não. Era daquele tempo de rodar mesmo, né? E aí, o molho de chave na minha mão. Doutora, parecia um negócio de cinema. Quando eu pego a chave do negócio, que eu coloco na tranca lá, a chave cai no chão. Quando a chave cai no chão, eu só sinto aquele negócio quentinho descendo nas pernas. E aí, eu digo, demais! Foi, demais! Digo, eu já tô lascado mesmo, deixa aqui, deixa. E eu fiz xixi, literalmente, na calça, todinho. Isso foi calça, cueca, meia, tudo aquele negócio. Ah, miserável! Tênis, tudo com cheiro, homem. Eu digo, eu já tô na merda mesmo, deixa pra lá. E aí, isso trouxe algumas lições pra mim. A primeira, não tomar água antes de viajar. Você pode achar engraçado que você tá em casa, André Pepes é doido. Não, cara, não faz isso. Doutora, a Arapiraca teve um médico, doutor José Mendes, que leva o nome do laboratório, né? Que ele dizia, nunca tome água para dirigir. Nunca tome água para dirigir. Porque ele dizia isso por 2 motivos. Eu queria que você explicasse os 2. Assim, olha, quando a gente bebe água antes de dirigir, um exemplo, a gente precisa ver o seguinte, que a bexiga, ela é um músculo. E esse músculo, provavelmente você teve uma incontinência urinária por extravasamento. Ou seja, a bexiga estava muito cheia e você não teve mais condições de segurar. Então, assim, você ingere água.
você tem que ver que você vai ter que parar o caminho para urinar. Isso daí é fato. Tanto é que a gente pode treinar, pelo menos, a urinar de 3 em 3 horas para evitar que tenha esse tipo de constrangimento. Porém, assim, tem gente que tem problema com banheiro, né? Tem gente que diz, não, eu só vou no banheiro da minha casa, eu só vou num banheiro que é limpo. Só que, assim, você tem que ver, pelo menos, alguns pontos de referência de posto de gasolina ou de seja lá o que for, de banheiros que você possa usar. Então, assim, se você beber água, isso é via de regra, independente, assim, do tempo de viagem. Uma viagem próxima, beleza, mas, assim, uma viagem maior, mais duradoura, bebeu água, bebeu líquido, você tem que saber que você, com vontade de urinar, você vai ter que parar. E ainda tem o ar-condicionado do carro, doutora, que favorece. Ajuda, né? Exatamente. Então, assim, junta uma coisa com a outra. E, além disso, tem o psicológico, né? Que, assim, o psicológico a gente luta contra, mas tem um momento que parece que a gente não consegue se controlar. Porque a cabeça diz uma coisa e o corpo faz outra. E é aquele nervosismo, como aconteceu com você, que na porta de casa acabou fazendo xixi na roupa. Agora, então, tem uma estratégia aí, tá? Continue. Então me conte, vá. Não serve pra você, não. Ah, é? Então tá bom. Pra mulher não serve, não. Você já não sabe o que é? Eu passei, olha, no mesmo lugar. Foi quase no mesmo lugar. Eu vinha chegando de São Miguel. Isso foi uma coisa... Faz uns 4 anos isso aí. E aí, minha esposa tá falando coisa aqui. Ela tava na linha com ela. Naquele tempo, já tinha o Bluetooth no celular, no carro. E eu disse, eu preciso chegar, eu não sei se eu vou conseguir chegar no posto. Nessa época, eu ia pro posto. Só que tava naquela obra da duplicação ali, naquela ladeira. É terrível, né? Entendeu? E tava me arrepiando, cara. Aí eu tinha uma garrafinha de água mineral. Eu tinha uma garrafinha de água mineral. Eu digo, opa! O homem tem essa facilidade, né? Tem uma saída aqui, né? A questão é que não tinha acostamento. Fica entendeu? complicado. Aí eu tive que encostar o carro bem pertinho daquela ribanceira ali, né? Pedir a Deus para não vir ninguém subindo, né? E você imagina o constrangimento. Porque não dava tempo de chegar. Então, assim, ó, faz o seguinte, ó. O João Paulo aqui, o meu querido fisioterapeuta, está dizendo o seguinte assim, Peps, a garrafinha é a estratégia dos caminhoneiros. Olha aí, um grande abraço aí aos irmãos caminhoneiros que levam o progresso aí. Então, foi terrível. Então não faz isso. E você falou para não beber, ele tá rindo aqui, porque... Doutora, é muito constrangedor. Exatamente. Né? E olha que, assim, a gente tem toda a facilidade, né? A dona Valéria Pepe está assim, é horrível aprender. E eu queria que você falasse sobre isso antes da gente ir para o intervalo. Por que é que a gente não deve prender? Que prejuízos traz isso para o nosso organismo? Isso aí a gente causa, uma das maiores causas de infecção urinária, é essa retenção de urina, é a gente não urinar no horário certo, na hora certa. Inclusive, eu quero dizer que os fisioterapeutas, eles são um grande aliado no tratamento da incontinência urinária por esforço. Então, assim, em termos de tratamento, de fortalecer o assoalho pélvico, isso daí, o fisioterapeuta é essencial. Inclusive, juntamente tem uns que com o tratamento clínico. Especialistas nisso. Exatamente. Olha, a Fabiana Mendonça diz o seguinte, boa tarde. Boa tarde. Doutora, toda vez que eu fico sentado e levanto, dá vontade de fazer xixi. O que pode ser? Isso daí a gente precisa, assim, ter estratégias. Um exemplo, uma boa anamnese, fazer um diário miccional. Saber se essa paciente ela toma algum tipo de medicação que ajude, que propicie esse fato. Saber se a paciente ela tem obesidade. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa ver. Outra coisa, assim, em termos da bexiga, a bexiga ela é envolvida pelo um músculo, e esse músculo, ele pode, ou ele
contrai mais ou ele contrai de menos. Então, isso daí a gente precisa fazer um estudo urodinâmico para a gente ver aonde é que está sendo o problema da incontinência urinária e saber qual vai ser o tratamento, qual vai ser a estratégia. A gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial entre as causas para fazer um tratamento adequado. Tá legal. Vou pro intervalo. Olha a hora. E aí, a dona Vera Lúcia Caetano, que é minha sogra, disse o seguinte: uma vez eu ri muito e aí aconteceu, urinei. Quem nunca, né? Às vezes você pega um negócio, né? E aí, meu filho, você não aguenta, né? A gente, né, não aguenta mesmo. Mas assim, a gente vai deixar um spoiler aí pro intervalo. Você pode participar, manda sua mensagem pra cá. O assunto é incontinência urinária. Já aconteceu com você? Você tá no meio... Gente, já aconteceu comigo aqui no centro de Arapiraca, que você pede para ir no banheiro e todo mundo diz que o banheiro está interditado. Já passou por isso? Eu tava louco, quero até agradecer aqui um empresário ali, daquele bequinho ali, atrás da Concatedral. Foi o único que disse assim: não, meu filho, pode usar aqui. Cara, eu digo, eu vou fazer aqui de novo, na rua de novo. Porque não prenda. Que é isso, meu filho? Filho, calma. Você vai aprendendo e vai acostumando com esse trem. Não faz isso, não. E eu quero deixar uma pergunta para o intervalo, que é o seguinte: doutora, as pessoas que dizem assim: então eu tenho, porque eu vou muita noite no banheiro. Mas o que é que você faz à noite? Você toma café? Você toma água depois de ir? Né? Você toma água depois, antes de dormir? Você toma muita água? Aí é para hidratar. Aí você vai hidratar justamente de noite? Tá certo isso, Arnaldo? Então, quando chega na noite, você levanta 3, 4 vezes para ir no banheiro. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio MM. Com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell,
a marca da precisão. Em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. Muito bem, estamos ao vivo, porque ao morto não dá, né? Estamos aqui falando com a doutora Midian Novaes, o assunto é incontinência urinária. A Ana Paula Caetano diz assim: tomo muita água de dia e à noite também. Sim, vou ao banheiro 2 vezes à noite antes de dormir e tomo muito café à noite também. O Fagner diz assim: o melhor programa de rádio de Alagoas. Obrigado, meu querido. Ela diz assim: de manhã eu faço caminhada, já tomei 2 litros de água até agora. É minha cunhada. Tá fazendo o dever de casa direitinho. Doutora, tem um assunto importante. Marco Aurélio lembrou de um episódio que aconteceu no dia 11 de março de 2021, numa partida entre Boa Vista e Goiás, válida pela Copa do Brasil. Esse árbitro aí, ele é alagoano, não dá para ver. A gente também não pode reproduzir as imagens, que são de uso exclusivo aí de um canal de televisão. Mas esse árbitro, Denis da Silva Ribeiro Serafim, da Federação Alagoana de Futebol, ele tem incontinência urinária. Nessa partida, nesse momento aí, ele está fazendo xixi no campo. Um detalhe, foi uma repercussão, a galera de hoje não perdoa nada, sem procurar saber o que é que aconteceu. Aí, um dia depois do jogo, a ANAF, Associação Nacional de Árbitros de Futebol, se manifestou sobre o caso envolvendo o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, da Federação Alagoana de Futebol. Ele foi flagrado urinando em campo durante a partida Boa Vista e Goiás, válida pela Copa do Brasil. O caso logo tomou as contas das redes sociais aí, né? Um monte de gente aí que não... De acordo com a ANAF, o árbitro teve sua boa atuação ofuscada por uma situação extremamente incômoda para quem, assim como ele, tem incontinência urinária. A justificativa apresentada pela ANAF é que o árbitro esqueceu de tomar a medicação antes da partida e por isso foi obrigado a urinar em campo. Pode até parecer coincidência, mas neste domingo 14, depois, né, é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, dia de março, tá? Data da conscientização dessa condição que faz parte de um grupo de sintomas associados à idade, também conhecidos como LUTs, sintomas do trato urinário inferior, tradução da sigla em inglês. Então, doutora, a gente viu aí um profissional trabalhando, hoje ninguém perdoa, né? As pessoas não têm ideia e não perdoam, julgam logo, são juízes. E eu queria saber, vamos falar um pouquinho agora da questão do tratamento. Tem a fisioterapia pélvica, tem avaliação, tem tratamento. Como é que a gente faz? Como é que é feita essa avaliação e os tratamentos para quem tem esse problema? Primeiro a gente tem que fazer uma anamnese adequada e ter a diferença de diagnósticos. Qual tipo de incontinência urinária o paciente tem? Então, dependendo da incontinência, tem o tratamento adequado. No tratamento da incontinência urinária por esforço, primeira linha de tratamento, fisioterapia pélvica, certo? Então, assim, tem fisioterapeutas especializados no trato pélvico, no assoalho pélvico, que eles fazem esse trabalho de fortalecer a musculatura feminina, para a gente poder, assim, ter mais força e controlar o esfíncter. E por que só a feminina? Porque Não, eu estou falando da feminina, por quê? Porque no homem, geralmente, é por doença neurológica, algum tipo de doença neurológica, alguma lesão neurológica, assim, Parkinson, Alzheimer, algum tipo de demência, algum tipo desse tipo. E geralmente é por trauma cirúrgico de próstata, retirada de próstata por tumor, por câncer. Não é o tratamento de hiperplasia prostática benigna que causa esse tipo de lesão, não. É outro tipo de cirurgia. Então, assim, geralmente, como acontece mais em mulheres, tem esse fortalecimento do assoalho pélvico, certo? Então, assim, essa é a primeira linha de tratamento, é o que a gente trabalha mais com o paciente. A partir daí, tem processos cirúrgicos que facilitam esse fortalecimento da musculatura, certo? Ele faz uma incisão cirúrgica, coloca uma faixa que vai
aumentar a pressão contra esse esvaziamento da urina. Uhum. Depois disso, geralmente a gente tem essas duas condições de tratamento para desforço. Quando é uma incontinência urinária por urgência, a gente tem a questão da musculatura da bexiga, certo? E essa musculatura, ou ela contrai demais, ou ela contrai de menos. Então, nós temos medicamentos que a pessoa toma um comprimido ao dia, que vai ajudar a controlar essa contração da musculatura da bexiga. Além disso, hoje já tem um sistema mais moderno que, se o medicamento não funcionar, o paciente ele pode submeter-se a um processo cirúrgico, que ele é como se fosse um marca-passo da bexiga, que ele vai dizer assim, vai controlar essa contração da urina para melhorar. Além disso, da contração de esforço, a gente tem o que? A gente pode fazer, ter atitudes que melhorem o bem-estar, a capacidade da gente de não provocar tanto esforço, do tipo perda de peso, ter um controle do peso, ter essa musculatura reforçada. Então, tudo isso faz com que hoje o paciente de incontinência urinária ele tenha uma melhor qualidade de vida. Além disso, hoje em dia no mercado nós temos como se fossem absorventes do tipo fralda geriátrica, que são discretas e que o paciente usa durante o dia para não causar constrangimento. O que é importante quem está ouvindo saber que a pessoa ela é para controlar a bexiga, não deixar que a bexiga ela tenha autonomia própria, certo? Então assim, qualquer escape de urina você vê que assim não é normal. Além de não ser normal, a gente precisa procurar um atendimento médico, precisa fazer uma história, um diário da micção, como é que está sendo, causou escape tal dia. Então, tudo isso tem que ser feito para melhorar a qualidade de vida do paciente. É verdade. E um detalhe, né? Quer ver outro lugar que as pessoas prendem e não é para fazer? É no cinema. Já pensou? Você tá lá, não dá para falar, né, meu filho? Aí pega aquele copão de refrigerante, ou de suco, ou de refrigerante. Ou de milkshake e vai lá. Com aquele baldão de pipoca. Come o filme todinho e dentro de 2 horas não cai no banheiro. Não tem como. Exatamente. Dá problema mesmo. Tem áudio aí, vamos para os áudios aí pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Neide. Já me aconteceu várias vezes sobre isso aí. Quando eu espirrar, ficar molhada, né, a calcinha, né? A verdade é essa, né? E graças a Deus eu tô bem melhor. Eu não sinto mais isso. E também eu faço meus exames de rotina, né? Por conta da medicação que eu tomo para o lúpus, né? E tô bem melhor. Eu não sinto mais nada disso, não. Até como a doutora aí citou agora, às vezes você vai correndo pro banheiro que não aguenta. Antigamente eu era assim, mas hoje não, graças a Deus eu tô bem. Bem mesmo, faço meus exames, graças a Deus dá tudo certinho, não tem nenhuma infecção, graças a Deus, né? Aquele abraço com meu amigo André Pepe. Obrigado. Com André Pepe, com a doutora Midian. Acontece geralmente até através de um espirro, né? Eu conheço alguém que é assim, viu? Até no espirro não aguenta. Isso é normal, doutora? Pois é. Isso é alguma infecção meio complicada quando a pessoa tem esses sintomas assim? Tem do Ronaldo. Dúvida, pessoas que não tomam muita água, pode também isso causar infecção urinária nas pessoas, sim ou não, doutora? Vamos por partes, vamos ver a do Ronaldo. Vamos. Né? Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Boa tarde, na voz calma. Boa tarde, Como diz a Ronaldo. Neide, eu já passei muito aperto, assim, mas graças a Deus eu nunca fiz xixi nas calças, não. Pois eu já fiz, meu filho. E eu quero saber também por que é que no tempo frio
No caso, no inverno, a gente vai mais ao banheiro, mais vezes, mesmo sem tomar tanta água à noite. É uma boa pergunta. E voltando à pergunta da Neide, né? Da infecção a gente vai deixar para outra parte, mas a questão de espirrar, a gente já explicou aqui, né? Por que acontece isso. E, doutora, uma pergunta que a gente ficou guardando. Recentemente nós tivemos aqui a entrevista com um colega seu, não sei, que disse que a gente deveria tomar café até às 3 da tarde. 3 horas da tarde. Ou seja, daqui a mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Viu, Sérgio? Para você não ir no banheiro à noite. Aí a gente vai tomar café, toma um copão de café 7 da noite, amigão. Aí não dá para ser feliz não, igual diz a música do Gonzaguinha. Que deselegante. Né? Outra coisa, toma água à noite. Doutor, explica pra gente aí. E aí tem pessoas que ou chegam no inverno, como o Ronaldo falou, ou que dormem no ar-condicionado. O cara toma água, toma café e dorme no ar-condicionado, é claro que durante a noite ele vai ter que fazer xixi. Pois é, essa questão da urina, assim, o que é o ideal? O ideal é a gente passar a noite inteira dormindo sem precisar ir no banheiro. Então, para isso, a gente tem que ajudar ao nosso corpo. Então, o que é que a gente faz? Diminui a ingesta hídrica, a gente vê as medicações. Se está tomando no horário certo, se não está, um exemplo, você vai tomar um diurético à noite. Você vai fazer xixi a noite toda. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente precisa ver. O café, a questão do café é porque ele é um irritante da musculatura da bexiga. Então, se você bebe café, bebe água, está no ar-condicionado, então são todos esses fatores vão fazer com que você levante mais vezes à noite para urinar. E um detalhe, viu, doutora, importante. Por exemplo, nós estamos aqui com 17 graus no estúdio, tá? O estúdio, para quem não tá, vocês não conseguem ver, mas aqui tem muitos equipamentos eletrônicos que eles liberam calor. Aqui tem 2 computadores, tem um teclado, tem a mesa, né? Tem a parte aqui do no break, um monte de coisa aqui que liberam calor. Nós já liberamos calor. Uma pessoa libera 600 a 700 BTUs, eu e você. E o Marco Aurélio e o Sérgio Paulo. Estou dizendo isso que eu já trabalhei com refrigeração e a gente mede assim os equipamentos e o número de pessoas. Cada pessoa consome mais ou menos 600 BTUs. Então, ó, 6 vezes 4, 24. Já daria aqui, nós consumimos aqui 2.400 BTUs. Só nós 4 aqui no estúdio, fora os equipamentos. Esse ar que tem aqui, ele é um ar que eu acho que é de 12 mil, né? De 12 mil BTUs. É o ideal para estar aqui. Ele está em 17 graus, doutora. Tá o ideal aqui. Só que tem um detalhe. A gente passa 1 hora aqui. Então não deu vontade, até o momento não deu vontade, toda vez que eu saio daqui eu vou no banheiro lá. Mas não deu vontade de ir até agora. Mas uma coisa é você passar 8 horas no 17. Exatamente. Você não vai aguentar, ninguém vai aguentar. Né? Então o que é que você faz? Regula o seu ar-condicionado ali no 23, 24, que você consegue dormir tranquilo, de forma confortável, sem precisar. Qual é o interesse que você tem de colocar o ar no 17 para se agasalhar, meu filho? Eu não entendo esse negócio. Verdade. Né? Não dá para entender. Você não está em Gramado, né? Não está no Rio Grande do Sul, nem num lugar frio assim. Não é verdade? Verdade. Então, quando faz isso, dá tudo certo, né? Doutora, tá atendendo amanhã? Amanhã, o dia todo, no Sindicato Rural. A partir de que horas? A partir das 7 ou das 8? A partir das 8 horas. A partir das 8 da manhã no Sindicato Rural, no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, aqui no centro. Você se identificou? Tem esse problema? Já espirrou que nem a Neide fez xixi? Né? Você já tossiu, já fez xixi? Já fez xixi no meio da rua e que nem o André Pepes? Tenha vergonha não, meu filho. Faz mal não isso aí, tá? Muita gente, acontece com qualquer família de Londres. Né? É. Eu também já fiz. Foi não? Foi não? Tava rindo, pronto. Quando eu tava rindo, parece que a bexiga tava cheia, relaxou, foi tudo pronto. Acabou-se. Xixi nas calças, acabou-se. Pronto, tá aí. Olha, tá vendo aí? Isso daí, assim, não é vergonha pra ninguém. O que é que a gente precisa saber? Se isso daí é um fato isolado ou se isso daí tá acontecendo com frequência. E não ter vergonha de procurar um médico. Porque, assim,
um médico, graças a Deus, assim, foi uma instituição que Deus colocou para ajudar as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a gente não pode passar por desapercebido achando que é normal, achando que foi assim, mas foi só um pouquinho. Foi só um pouquinho, mas é com frequência. Então, a tendência disso daí é piorar. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que se atentar ao nosso corpo e a gente saber o que está normal e o que não está. E procurar ajuda. E quando vê alguém, de repente, que fez isso, não tira onda, não. Exatamente, né? Porque é extremamente constrangedor. Exatamente. Tem gente que não vai, assim, tem esse problema, não sai para uma festa, não vai para um almoço, porque tem vergonha do que possa acontecer. Então, a gente, como sociedade, a gente precisa, assim, saber que se aquilo ali aconteceu, é porque aquela pessoa tem algum problema. É verdade. Né? É verdade. Obrigado, doutora Midian. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Deus quiser. Né? Gente, amanhã vou ter a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o assunto está aí na tela. O uso do laser para diversos tratamentos veterinários. Claro que você já sabe que o laser é usado em larga escala na medicina e agora a medicina veterinária também. Então, o uso do laser, diversos tratamentos veterinários com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, tá bom? Termino esse programa de hoje com uma fala aí do Dom José Falcão. Isso, ele é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é aqui de Viçosa, né? E fez... Segura aí, Marco Aurélio. Ele é bispo, é Dom José Francisco Falcão de Barros. Ele é bispo auxiliar de programas aqui Eclésia, Igreja Militante Luz e Vida. Ele é um alagoano aqui da Igreja de Viçosa. E achei muito legal a palavra desse padre. Um cara que é arretado, um cara autêntico, não gosta de coisa... Solta, Marco Aurélio, que eu vou terminar o programa de hoje com a palavra do padre. Que Deus abençoe a você e amanhã, se Deus quiser, a gente volta. A fofoca dentro da igreja, as comadres de Satanás que se encarregam de insinuar, de fuxicar, de levar e trazer, de dizer o que fulano pensa, o que fulano diz. Vá tomar banho nas praias de Maceió, infeliz. Me deixe em paz, desgraça, que eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus.